Hi chicos, que tal? Então, eu vou tentar gravar um pequeno vídeo falando um pouco dando algumas dicas de redação. Só lembrando que eu não tirei 1000, tá, gente? Eu tirei só 920. Mas é uma nota que pode ajudar bastante vocês. Para iniciar, a redação, para quem não sabe, ela possui 3 partes. E essas três partes é compostas de 4 tópicos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, né, que é o desenvolvimento, e a conclusão. Beleza. Também possui, a redação, ela possui 5 competências. A competência 1, que é a competência onde você demonstra o seu conhecimento da língua portuguesa, tipo, o seu conhecimento em gramática, se você escreve certo as palavras, enfim. Possui a competência 2, eu escrevi aqui, peguei uma colinha, tá? A competência 2, que é onde você demonstra se você realmente compreende os conceitos daquela área de conhecimento. A competência 3, que é onde você vai dar um ponto de vista e o texto ele tem que apresentar fatos e opiniões relacionados àquele tema. A competência 4 é onde você apresenta o seu repertório sociocultural. Repertório sociocultural são exemplos, tipo frases de filósofos, historiadores, cenas de filme, alguma coisa do tipo que você possa incrementar no seu texto. E a competência 5 é ali a sua proposta de intervenção, onde você vai dar uma solução para o problema, certo? Cada uma dessas competências, a nota máxima é 200 pontos. Então, tipo, 200 dividido por 5 vai dar a média que você precisa, né? Então, assim, cada competência possui 200 pontos. Beleza, até aqui você entendeu. Eu tô com o meu texto, minha redação, e eu vou lendo e vou explicando pra vocês as dicas que eu dei. Então, gente, algumas dicas importantes antes de começar a ler a redação que eu tenho pra vocês é o seguinte. Gente, essa dica eu não sabia, tá? Mas presta atenção. No Enem, a banca não exige que sua redação tenha tema. Não existe. Mas não é proibido você colocar. Só que você ganha tempo e ainda ganha linhas para você, se você não colocar tema. Então não precisa ficar quebrando cabeça pensando em tema, porque isso não é obrigatório, tá? Uma outra coisa muito importante, gente. Se você errar alguma palavra, a banca não tira ponto porque você errou. Se você errar, dá um risquinho na palavra e escreve do lado a palavra que você queria colocar. Só nunca, em hipótese alguma, coloca a palavra entre parênteses, igual a gente aprendeu na escola, né? Errou, põe entre parênteses. Não faça isso. Dá um risquinho e escreve a palavra do lado. O máximo que pode acontecer é que você vai perder aquele espaço que você errou. Não vai tirar ponto seu, em hipótese alguma. Uma outra dica nunca usem gerúndio na sua redação. O que é gerúndio? É verbos terminados com NDO. Caminhando, andando, falando. Nunca use verbos gerúndio. Sempre usa a caminhar, a andar, a falar, entendeu? Porque isso também acaba que você perde ponto também. Uma outra dica, não sei se vocês já perceberam, tem a linha da redação. Nunca deixe um espaço quando termina aquela linha, nunca deixe. Tenta fazer a letra menorzinha possível para ir até o final, por mais que a palavra não caiba tudo naquela linha, mas tenta ir até o final da linha, e lá você põe um tracinho embaixo, né, dizendo que a palavra vai continuar na linha de baixo, mas nunca faça a palavra e deixe um espaço. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Por exemplo, aqui. Colocar aqui, por exemplo. Eu sou péssima de gravar, tá vendo? Esse aqui, nunca. Não deixa o espaço aqui, nunca deixa esse espaço. Tenta ir sempre até aqui, ó. Tá vendo? Até o final da linha. Nunca deixe esse espaço, porque isso a banca tira ponto, entendeu? Isso tira ponto da competência 1, que é o seu conhecimento sobre a língua portuguesa, né? Tá. Se você puder, isso ajuda muito, usar repertório sociocultural na sua redação. O que é o repertório sociocultural? São frases de filósofos, historiadores, cenas de filmes que esteja relacionado àquele tema. Isso te ajuda muito.
Uma outra coisa que te ajuda não é só você usar somente aquela frase, mas você mostrar para a banca que você sabe realmente quem foi que escreveu aquela frase. Por exemplo, eu vou ler a redação para você entender melhor. Tô com a minha redação aqui do lado, tá? Peraí. O tema da redação de 2021 foi invisibilidade e registro civil. Gente, isso aqui é algo muito importante. Leia o tema, tá? E fale do tema. Se você perguntar para muitas pessoas qual foi o tema, eles vão falar, foi registro civil. Não, não foi registro civil. Porque se você falar registro civil, fica um negócio meio vago, tipo, mas o quê? Então, o tema foi invisibilidade. Invisibilidade e registro civil. Esse foi o tema, ou seja, a invisibilidade em relação ao pessoal lá que quer tirar o registro dos seus filhos, né? Então, esse foi o tema. Aí, a banca, ela te dá textos. Quem lá elaborou, nem te dá os textos para você se basear. Eu vi dois pensamentos diferentes. Um pensamento eu vi que você não podia usar aquele texto, porque a banca tirava ponto. Outro pensamento eu vi que você podia se basear naquele texto. Na dúvida, eu preferi não fazer nenhum nem outro. Eu usei o texto, mas de forma indireta. Eu li os textos, reli os textos para me entender do que realmente estava se falando, porque se fosse fazer um texto de mim mesma, talvez eu não conseguiria, né, tirar uma nota sim, mas leia bastante o texto, tá? O texto de apoio que eles te dão, para você ver do que se trata. E aí você vai entender do que tá falando. Se você quiser usar um dado dali, tipo, um número, você pode usar, mas tenta não usar 100% o texto que eles te dão como apoio, entendeu? Beleza. Aí eu iniciei a minha redação, eu sempre inicio assim, porque eu acho um tema foi uma forma que eu já aprendi e eu acho que dá super certo. Eu sempre iniciei minha redação com uma frase de alguém, e coloco sobre quem é essa frase. Eu sempre ponho entre aspas, não tem problema você pôr aspas na sua redação, tá? Aí eu iniciei assim, abre aspas. O cidadão invisível trata-se da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. Fecho aspas, ponto. Essa foi a frase que eu usei. Aí no próximo, eu vou falar, esse é meu primeiro ponto, tá? A introdução, é onde eu vou usar minha tese. Eu vou falar um pouco dessa frase, não vou só deixar a frase lá e abandonar ela, não, eu vou falar um pouco. Aí eu fui e coloquei assim, na mesma linha. O pensamento do escritor e jornalista, olha só, eu falei um pouco, falei quem era o autor. Escritor e jornalista brasileiro, Jimmy Stein. Ou seja, eu falei um pouco, eu falei a frase dele, falei o nome do autor da frase e falei um pouco sobre o autor da frase. Eu falei que ele era escritor, que ele era jornalista e brasileiro. Isso a banca conta muito, porque você vai mostrar para a banca que você simplesmente não está só colocando uma frase ali, um pensamento, você sabe de quem é aquele pensamento, entendeu? Isso conta muito. Continuando, a Jimmy Stein, beleza. Jimmy Stein eu coloquei entre aspas, né, porque você está falando, está se referindo a uma pessoa. Então, a alguém que está ali, tipo, meio que em evidência, que é o Jimmy Stein, o autor. Aí eu coloquei, faz-nos refletir a respeito da invisibilidade de registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Ou seja, eu peguei o tema que eles deram lá, porque eles não deram só invisibilidade de registro civil, eles colocaram invisibilidade de registro civil, 2 pontos, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu usei o tema todo, não tem problema, você não perde ponto se você usar o tema todo na sua redação, você só precisa saber como você vai colocar. Então, como eu estava falando desse tema, então eu coloquei entre vírgulas o tema todo, né? Eu usei o tema todo na minha redação. Cidadania no Brasil. Aí eu botei vírgula. Pois muitos brasileiros são desvalorizados e passam por dificuldades ao tentarem emitir o documento mais importante do cidadão, a certidão de nascimento. Beleza. Observação, evitem repetir muito a mesma palavra no texto. Repete no máximo 2 vezes. Não só palavras, mas conectivos que vai ligar uma frase da outra. Evitem muito ficar repetindo, tentem mudar, entendeu? Aí tá, beleza. Agora eu venho pra minha tese. A tese é o quê? É onde você vai falar o que tá causando aquele problema, né? Aquele problema social. Aí beleza. E eu sempre inicio a minha tese com essa frase. Isso se evidencia. Eu sempre uso por essa frase porque eu já aprendi por essa forma e me ajudou. Aí beleza, eu botei. Isso se evidencia não só pela negligência
do Estado, minha primeira tese. Você tem que usar sempre, no máximo, no mínimo, 2 teses. Ou seja, no mínimo, 2 causas que está fazendo com que isso esteja acontecendo, que esse problema esteja acontecendo. Aí a minha primeira causa foi: isso se evidencia não só pela negligência do Estado, que é a primeira causa, quanto a retirada deste registro, né, primeira causa, como também pelas dificuldades financeiras que muitas famílias pobres enfrentam. Ou seja, eu usei as 2 teses. Primeira tese, negligência do Estado quanto à retirada desse documento. Segunda tese, eu falei sobre dificuldades financeiras que muitas famílias pobres elas têm enfrentado. Então, essas foram minhas 2 teses. Beleza, acabei a introdução. Vou agora para o desenvolvimento. O desenvolvimento, como eu falei, possui 2 parágrafos, parágrafo 1 e parágrafo 2. No primeiro parágrafo, eu tenho que explicar, desenvolver a minha primeira tese. Qual foi a minha primeira tese? Que foi, no caso, a primeira causa? Foi a negligência do Estado, do governo. E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou esclarecer a minha segunda tese. Qual foi a minha segunda tese? Foi a dificuldade financeira que muitas famílias pobres enfrentam. Então, nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, eu vou desenvolver as minhas 2 teses, entendeu? Tá, aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento, sempre usam palavras, começando com palavras com conectivos, tipo, por exemplo, eu separei aqui alguns, vocês anotem aí, porque não vai ter como eu colocar aqui, porque não vai ter como eu editar esse vídeo, né? Aí eu separei algumas palavras que você pode iniciar o seu texto, ou iniciar os seus tópicos, né? Você pode colocar, além disso, você só tem que saber encaixar. Além disso, ademais, portanto, desse modo, isso se evidencia diante desse cenário, sobre esse viés, diante disso, frente a esse cenário, nesse sentido, nesse contexto, esse fenômeno, ademais, portanto, desse modo, sendo assim, com isso, dessa forma. Enfim, existem números. Vocês podem iniciar com uma desses conectivos, né? Beleza, aí eu vou adentrar para o meu primeiro tópico, meu primeiro desenvolvimento, onde eu vou retomar a primeira tese, primeiro problema, primeira causa do problema, na verdade. Aí eu comecei assim: nesse sentido, vírgula, vale ressaltar, é bom você sempre usar conectivos, que vai te ajudar muito também. Vale ressaltar que o governo tem tampado os olhos acerca deste grande problema. Você sempre tenta culpar o governo, cara, a banca ama isso, tá? Você sempre usa o governo, mas nunca ficar usando governo, tipo, tentar mudar a palavra, governo, Estado, autoridade, enfim, vão intercalando aí as palavras, né? Vale ressaltar que o governo tem tampado os olhos acerca deste grande problema, pois inúmeros cartórios, inúmeros cartórios possuem superlotação, dificultando o rápido acesso ao documento. Aí eu botei um ponto. Aí depois eu falei, sendo assim, olha, usei outro conectivo. Sendo assim, detalhe, tá? Esse primeiro parágrafo, você nunca pode finalizar, você nunca pode terminar tentar fazer essa primeira tese em 2 parágrafos. É em um parágrafo só. Você vai ter que saber se você vai colocar vírgula ou ponto, o que você vai ter que colocar para dar certo. Então, assim, depois eu vou mostrar para vocês a estrutura. Depois eu vou tirar foto e vou mostrar para vocês a estrutura. Eu vou colocar a estrutura, na verdade. Vou colocar o meu texto aqui no vídeo. Pelo menos isso eu vou fazer. Aí tá. Aí eu coloquei assim: sendo assim, muitas famílias não conseguem registrar seus filhos, deixando-os sem reconhecimento pelo Estado. Ou seja, eu tô falando da negligência do governo, falando que os cartórios são cheios, ou seja, os cartórios são cheios, obviamente, por conta do descuidado do próprio governo, né? Aí tá. Aí, aqui, beleza, eu falei o que eu achei. Agora eu vou meio que dar uma solução, que ainda não é minha conclusão, mas eu vou meio que dar uma solução para essa primeira causa, primeiro problema que tem causado o tema que foi que eles falaram.
Aí eu coloquei assim, você pode até usar frases também, repertório sociocultural no seu texto todo, não tem problema, isso vai te ajudar muito. E eu usei um outro repertório sociocultural, que fala assim, é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam resolvidas, como defende a pensadora Djamila Ribeiro. Aí eu usei uma frase da Djamila Ribeiro. Só que eu não falei sobre ela, porque senão ia ficar muita coisa, eu não ia ter muito espaço, né? Eu só falei a frase e falei de quem era a frase. Também é muito bom, porque ele viu, a banca viu que eu não só sei a frase, como sei quem foi que falou a frase. Aí eu usei essa frase, que tem a ver com o tema. Aí eu coloquei assim... Aí, aqui vem uma marca de autoria. Seu texto tem que ter marca de autoria nos 2 parágrafos. E o que vai demonstrar se seu texto tem marca de autoria? São frases, são palavras, como é que eu falo? Conectivos que você tem que usar. Anota aí esses conectivos que você pode usar e que vai mostrar que seu texto possui marca de autoria. Felizmente, se seu texto for uma causa boa. Se for algo a favor, se for algo bom. Se for algo contra, que é o que todo mundo sempre usa, uma acusação contra o Estado, aí é sempre palavras negativas. Por exemplo, infelizmente, novamente, apresenta-se como relevante, vem se agravando, representa um impedimento para isso, para aquilo, percebemos que é grave, é alarmante, pode representar um ganho, sofre, inconsistente, é contraditório, é inaceitável, é inadmissível, é nocivo. Então você pode usar você usa uma dessas palavras para você retomar ali, continuar, fazer meio que uma conclusão sobre uma indignação, na verdade, sobre aquilo, sobre aquele tema que você vai estar colocando sua marca de autoria, entendeu? Usa esses conectivos para você retomar, para você mostrar sua opinião ali acerca da marca de autoria. Aí eu coloquei assim, é inaceitável que em um país como o Brasil, defensor da cidadania brasileira, não consiga solucionar essa gravidade de invisibilidade. Ou seja, eu coloquei e mostrei uma indignação na conclusão da minha primeira tese. Então, gravem isso. Coloquem sempre uma indignação na conclusão das suas teses. Na conclusão do desenvolvimento das suas teses, na verdade, coloque sempre indignação. E para iniciar essa indignação, você usa essas palavras que eu falei aqui. Infelizmente, a que é mais comum é infelizmente, é alarmante, é inadmissível, é contraditório, é inaceitável. Essas palavras que eu falei, é grave. Então, usa sempre essas palavras que você vai mostrar indignação contra aquilo. Beleza, concluí meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O vídeo já tá bem grande, gente, meu Deus. Aí eu vou pro segundo parágrafo de desenvolvimento. No segundo parágrafo, eu vou falar sobre a segunda tese. Lembra da segunda tese? Foi dificuldades financeiras que muitas famílias pobres enfrentam. Eu vou retomar, eu vou desenvolver essa segunda tese no segundo parágrafo. Aí eu sempre inicio assim. Beleza, eu falei a primeira, eu ressaltei, né, que eu botei nesse sentido, vale ressaltar no meu primeiro parágrafo. No segundo parágrafo eu coloquei assim, comecei com a mesma, só que eu mudei uma coisa. Eu não coloquei vale ressaltar, porque eu já ressaltei. Agora eu falei, vale também ressaltar, eu vou ressaltar novamente. Vale também ressaltar que a dificuldade financeira tem sido outro grande problema para tornar um cidadão no país. A dificuldade financeira foi o que eu falei na tese, lembra? Aí eu usei esse conectivo dessa forma. Lembra dos conectivos que eu falei para vocês usarem? Então, usei um conectivo que eu nunca usei no texto. Dessa forma, muitos brasileiros, por não possuírem recursos suficientes, acabam se sujeitando à espera pública, sendo obrigados a ficarem horas, dias e até meses em uma fila de espera, para conseguir uma oportunidade de tornar o seu filho um cidadão brasileiro. Aí, ponto, eu botei um ponto. Aí aqui eu venho mostrar minha indignação contra essa segunda tese, esse segundo problema. E eu venho usar novamente a minha marca de autoria. Lembra das marcas de autoria que eu falei? Infelizmente, novamente, é grave, é alarmante, blá, então. Aí eu usei assim. Infelizmente, muitos pais têm trabalhado duro para sustentar suas famílias,
porém não conseguem ter reservas para outras necessidades. Aí eu usei a minha indignação. Eu me indignei com aquilo. Falei, nossa, os pais têm que trabalhar e não conseguem ter sobra para fazer a certidão do seu filho. Aí tá, ponto, eu botei um ponto. Aí agora eu venho. Beleza, aí eu botei ponto e aí eu continuei o meu segundo desenvolvimento. Aí eu falei assim, isso os obrigam a recorrer a soluções estatais, ainda que precisem esperar. Aí eu venho usar novamente outra marca de autoria nesse texto, outra palavra de indignação. Aí eu coloquei, é alarmante as condições que muitas pessoas vivem no Brasil. Aí de novo eu usei outra palavra, é inadmissível que o brasileiro sofra tanto para conseguir sua cidadania, ou seja, é algo inaceitável. Eu venho mostrar indignação de que isso é super errado, que eu não aceito de jeito nenhum, que ninguém aceita, de jeito nenhum. Uma dica muito importante, tá? Evitem colocar no texto de vocês algo que venha generalizar, entendeu? Sempre usem algo que fique meio aberto. Algo que venha generalizar, por exemplo, no Brasil, 5 milhões de pessoas não têm registro civil. Cadê a fonte? Entendeu? Então, evitem usar números. Eu nunca usei números, só se for um número exato mesmo. Mas evitem usar números, porque vocês têm que ter uma fonte daquilo. Vocês não vão colocar uma informação ali, sendo que vocês não têm fonte. Então, eu sempre coloco, milhões de pessoas, inúmeras pessoas, mas nunca põe um número exato. É porque você não sabe de onde é aquela fonte, então vai dar ruim. Aí eu finalizei o meu segundo parágrafo. Aí eu venho para a conclusão. A conclusão é onde eu tenho que ter a minha marca, a minha proposta de intervenção, onde eu vou dar uma solução. Isso aqui é importante, tá? Grava isso, porque me ajudou muito e vai te ajudar no cursinho que eu fiz. Como é que eu vou montar minha proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela tem que ter agente, ação, meio, modo, detalhamento e finalidade. Grava essa frase que vocês nunca mais vão errar na proposta de intervenção, nunca mais vão tirar. Eu tirei na minha proposta de intervenção, eu tirei 180. Eu não consegui tirar 200, mas eu tirei 180. Mas em algumas redações que eu fiz no cursinho que eu tava fazendo, eu consegui tirar 200 em, acho que uma vez ou 2 vezes, não sei. Mas nesse eu consegui tirar 180, também por causa do tempo e tal. Enfim. Essa frase, guarda essa frase, tá? E vocês, quando vocês forem fazer essa proposta de intervenção, usem essa frase, porém, com as palavras de vocês. A frase se diz assim: portanto, eu sempre inicio a minha proposta de intervenção usando a palavra portanto, usando o conectivo portanto, né? Aí eu coloquei assim: portanto, é inadmissível intervir sobre o problema. Ou seja, é algo, eu vou ter que uma intervenção, eu tenho que intervir sobre esse problema. Eu inicio, é inadmissível intervir sobre o problema. Vocês podem usar essa frase para usar no texto de vocês. Portanto, é inadmissível intervir sobre o problema. Beleza? Aí eu fui assim, desse modo, olha o conectivo. Vocês têm que usar conectivo no texto de vocês todos para fazerem essa ligação de uma frase para outra. Desse modo, aí eu tenho que botar quem tem que dar a solução. Se é uma causa, é um problema contra o governo, obviamente que tem que dar a solução ao próprio governo. Aí eu coloquei assim, desse modo, aí eu botei vírgula, por meio de instituições públicas com ações sociais e construções de novos cartórios em diversas cidades. Aí eu dei a minha solução, eu dei qual era a solução que tem que ter para que pudesse resolver esse problema. Então eu falei, desse modo, o governo deve criar medidas para melhorar a emissão do registro civil por meio de instituições públicas com ações sociais e construções de novos cartórios e em diversas cidades. Aí ponto. Aí eu botei, espera-se com isso diminuir o índice de pessoas que ainda não foram reconhecidas pelo Estado, sendo vistas como cidadãs de papel, como defendeu Jimmy Stein, e o sofrimento de pais que necessitam ficar muito tempo em uma fila de espera. Ou seja, eu novamente usei mais uma frase, mais um repertório sociocultural e coloquei o nome de quem falou essa frase, né? Que foi Jimmy Stein que falou sobre o cidadão de papéis. E pronto, concluí a minha conclusão, minha proposta de intervenção. Tá, aí sobre a dica que eu falei pra vocês, para vocês não esquecerem usar, para vocês conseguirem usar. Então, para você fazer uma proposta de intervenção
de forma certa, usando essas 5 competências que eu falei, que é agente, ação, meio ou modo, né? Detalhamento, finalidade. Você precisa usar esse esquema, essa fórmula. Anota aí, eu vou falando e você anota. Eu começo assim. Portanto, vírgula. É indispensável intervir sobre o problema. Ponto. Aí agora eu venho usar, eu gravei essa frase, por isso que eu consegui fazer a minha proposta, por isso que eu consegui formar a minha proposta de intervenção. Aí depois eu dei o ponto, aí continuei falando assim. Desse modo, vírgula, a mãe deve alimentar os seus filhos, vírgula, por meio do almoço, vírgula, com arroz, vírgula, feijão, vírgula, e carne, ponto. Aí depois, espera-se, vírgula, com isso, vírgula, diminuir a desnutrição das crianças. Ou seja, eu peguei esse modelo e montei a minha proposta de intervenção. Observe como tem semelhança. Eu coloquei assim, portanto, vírgula, é indispensável intervir sobre o problema, ponto. Aí eu coloquei, desse modo, vírgula, o governo, olha, eu mudei a palavra mãe pela palavra governo. O governo deve criar medidas para melhorar a emissão do registro civil, vírgula. Foi a ação. Qual a ação que ele deve fazer? Criar medidas para melhorar. Aí, por meio de instituições públicas. Aí eu usei o meio ou modo, né? Foi um meio que ele tem que criar. Ele tem que criar a ação, foi criar medidas. E por meio de quê? Por meio de instituições públicas. Por meio de instituições públicas, vírgula, com ações sociais e construção de novos cartórios em diversas cidades. Ou seja, esse foi o detalhamento, que no detalhamento do exemplo que eu dei foi arroz, feijão e carne. Portanto, a mãe deve alimentar seus filhos por meio do almoço com arroz, feijão e carne. Ou seja, desse modo, o governo deve criar medidas para melhorar a emissão do registro civil. Aí eu botei o meu meio modo e coloquei o detalhamento. Qual foi o meu detalhamento? Foi construção de novos cartórios e ações sociais, ou seja, para a pessoa poder tirar do registro de graça, né? Foi o meu detalhamento. Agora eu venho falar a minha finalidade. Aí eu botei ponto. Aí qual é a finalidade de tudo isso, da ação do governo, da minha proposta? Aí eu botei, espera-se, vírgula, com isso, vírgula, diminuir o índice de pessoas que ainda não foram reconhecidas pelo Estado. Essa é a finalidade, diminuir o índice dessas pessoas que não foram reconhecidas, que não foram registradas, né? Aí eu usei a frase de Einstein, sendo vistas como cidadão de papel, como defendeu de Einstein. E também o que? O sofrimento, diminuir também o sofrimento dos pais que necessitam ficar muito tempo em uma fila de espera. Então, assim, eu usei esse formato da proposta de intervenção e consegui montar a minha. Então, você precisa gravar isso. E na hora de fazer sua redação, você precisa trocar palavra mãe, palavra filhos, palavra almoço, as palavras arroz, feijão e carne. E desnutrimento, você vai trocar e vai fazer a sua própria proposta de intervenção. Entenderam? Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas é isso, gente. Eu consegui usar esse modelo. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouquinho grande, tá? Eu vou botar minha redação aqui pra vocês. Vou colocar essa proposta de intervenção, esse modelo de proposta de intervenção que eu falei. E vou colocar a minha proposta de intervenção também. Pra vocês verem como tem semelhança e no que eu mudei. No que eu substituí, na verdade. E eu consegui tirar 180 pontos, né? Então, é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Quando vocês receberem o resultado da redação, me falem qual foi a nota de vocês, pra ver se eu consegui ajudar vocês, se vocês conseguiram melhorar na proposta. E outra dica, gente, estudem muito repertório sociocultural. Estudem frases. Eu tenho uma listagem, tenho várias frases de repertório sociocultural. Tenho o autor, um pouco sobre o autor. E não é difícil, são poucas coisas, sabe? E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar meu Instagram aqui. Vocês me chamam lá no direct que eu mando pra vocês
que eu não vou colocar aqui pra não ficar muito vídeo, muito grande, que eu tô com pouco tempo de editar o vídeo e tal. Então eu vou deixar meu Instagram e vou deixar no link na descrição. E vocês vão lá e me mandem mensagem que eu mando pra vocês o repertório. Então, o repertório sociocultural ajuda muito, muito mesmo na redação. Vocês ganham notas ótimas. Eu tirei 200. Foi a única competência que eu consegui tirar a nota máxima. Foi nessa competência a qual a gente usa repertório sociocultural. Então, assim, vocês ajuda muito vocês mesmos. Então, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem lá no direct. Tentem fazer um modelo de redação usando essas dicas que eu falei pra vocês, e que vocês vão se dar muito bem, vocês vão conseguir uma nota boa. Minha meta era tirar 900 mais, eu consegui tirar 920. Queria tirar 1000, né? Mas enfim, tá ótimo 920. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Boa sorte no Enem. Hasta pronto. Tchau!